Pois é, isso aconteceu. Para quem não está reconhecendo, esse daí é o Google Pixel Fold, o celular dobrável do Google que foi anunciado há pouquíssimo tempo e a gente já pode ver que problemas aconteceram. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do vídeo, mas vocês já sabem, né? Eu avisei. Enfim, bora para a vinheta. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo. Aqui é a Ju Cyber e hoje, com puro sarcasmo e ironia, a gente vai falar sobre o que aconteceu com o Google Pixel Fold e o porquê de tanta gente fazer associações do que aconteceu com o Pixel Fold com outros dobráveis do mercado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e por que esse é o momento mais perigoso para o Google errar, já que existe tanta concorrência no mercado. Algo que não acontecia na época que a Samsung também errou bastante no seu primeiro Fold. Bom, primeira coisa que a gente nota neste vídeo, que está passando na tela em looping, eu vou deixar o nome da pessoa que compartilhou aqui no vídeo, porque eu não lembro de cabeça. No caso do Pixel Fold, a gente pode ver que ele comprou o celular. E olha ali, quando ele tenta dobrar a tela, ela meio que se ilumina e parece que tem uma linha meio rosa, linha vermelha, talvez. Não, linha vermelha não, porque linha vermelha é coisa do Rio de Janeiro, né? Mas é uma linha rosa que está aparecendo ali na tela do celular quando ele tenta dobrar. Isso, na minha opinião, parece ser algo relacionado a falhas no contato do display com o corpo do aparelho. Por quê? Para quem não sabe, eu nunca vi o Jerry Rigs Everything. Ele tem uma forma de desmontar os aparelhos que mostra em detalhes como que é um dispositivo mobile por dentro. Quando você tira a tela, existem diversos circuitos que ficam conectados a ela para garantir que a exibição do conteúdo que é meio que trabalhado entre o hardware e o software sejam projetados no painel que está embutido no aparelho. Quando algo falha nesse processo, quando há um descolamento do display, basicamente você não tem essa exibição de conteúdo. Como a gente pode ver, parece que a segunda tela, que no caso é a parte esquerda ou direita, acho que é direita, né? Porque esquerda, enfim, a gente está em termos de posição direita, a parte direita está falhando nesse processo, possivelmente porque pode ter descolado. E como vocês podem ver, deixa eu dar uma pausinha aqui e voltar um pouquinho. Ó, ela não tá tão reta como deveria estar. Como vocês podem ver, ela tá meio que descolando mesmo do aparelho. E isso é muito complicado, porque o que acontece é o seguinte: a tela é um painel microfino de vidro que fica ali em cima da tela dobrável, porque tem que ser flexível e ao mesmo tempo não pode ser muito grosso para não impactar na dobradura e também não impactar na grossura do aparelho, já que eles querem fazer dobráveis cada vez mais finos e cada vez mais rentes em termos de dobradiça, que a dobradiça tem que ficar bem coladinha, como é o caso aqui do KD e do Flip. A tela tem que ficar bem dobradinha assim, ó. Tem que ficar bem rentezinha, porque se não fica tão rentezinha assim, eles não consideram como um dobrável bem dobrado e tal, mas a gente sabe que é complicado porque algumas coisas vão sofrendo no processo. No caso do Pixel Fold, desde o início eu falei que era um projeto que ia flopar e pelo jeito a gente está caminhando para isso. Não é que eu esteja torcendo para dar ruim, mas a gente sabe quando o projeto é feito às pressas para tentar ter um posicionamento de mercado sem nenhuma estratégia inteligente o suficiente para isso, dá problema. A gente viu isso com o Fold de primeira geração, quando a Samsung simplesmente não informava na tela do aparelho que a película que você não podia arrancar, na verdade, era a tela. Tempos sombrios.
muita gente foi enganada, inclusive um criador de conteúdo, não sei se vocês conhecem, um carinha assim pequeno que nunca apareceu na Times Square sem ter que pagar $70 para isso no Fiverr, chamado Marques Brownlee. Ele tem algumas marcas de tênis, blusas e roupas em geral. Um cara que, assim, é só quase bilionário lá nos Estados Unidos e fala de tecnologia. Como ele mesmo diz, era só um carinha no quarto. Mas hoje em dia ele é um grande empreendedor dessa área tech, então possivelmente vocês conhecem o canal dele. E ele passou por isso. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Esse vídeo é o que ele fala sobre o problema que rolou no Fold dele. Ele foi puxar a película, aí deu bug, e isso não aconteceu só com ele, aconteceu com outros criadores de conteúdo também, porque simplesmente a Samsung não avisou que tinha esse probleminha. Mas no caso do Pixel Fold, a gente sabe que não é uma questão de falta de prática dos usuários em relação ao uso de dobráveis, é mais uma questão de realmente problemas de produção, né? A engenharia dele não tá tão legal assim. Pode ser que seja um problema aqui na dobradiça, que deu bug. Pode ser algo relacionado até mesmo à qualidade do display que colocaram no Pixel Fold. Eu não lembro se é um display da Samsung ou é da LG, que, se eu não me engano, são as duas marcas que possuem displays flexíveis nesse formato de dobrável, ou é só a Samsung. Agora não me vem à cabeça, mas se vocês souberem, por favor, deixem aí nos comentários. Mas o que eu sei é que há um problema sério nesse celular e a tendência é que ele seja uma dor de cabeça para o Google e mais um projeto falido do Google. Porque se ele tá assim na mão de quem entende, como que algum usuário normal vai confiar em comprar esse celular e ter a garantia de que vai ter um celular bom, dobrável, compacto, interessante, inteligente e que não vai quebrar em menos de 2 meses de uso? Não tem garantias, porque no caso dos dobráveis da Samsung, que hoje em dia dão problema, quando eles dão problema até o 13º mês de garantia, você tem a cobertura da empresa, que é de 1 ano e 1 mês. O que não aconteceu comigo, porque eu já contei no vídeo sobre a troca da película e tudo mais. Não foi um problema na tela, foi só na película que ela começou a se soltar, depois de quase 1 ano e pouquinho de uso. E também aconteceu com o Gabriel de Pinho, que é um criador de conteúdo aqui do YouTube também, só que no caso dele aconteceu em pouquíssimo tempo. Foi no Flip 4, o dele em 1 mês de uso ou menos começou a apresentar descolamento da película. Então esse tipo de problema é rotineiro, mas quando acontece uma parada dessas no display é mais preocupante. Por mais que seja rotineiro, a gente não quer gastar dinheiro com isso, mas existe a questão da garantia, então acaba sendo uma dor de cabeça a menos. Só que quando é no display e já saiu da garantia, é que começa a treta. Eu super entendo quem tem medo e receio de comprar um celular dobrável, porque eu também teria na situação de vocês. Porque, querendo ou não, quando você compra um celular novo, você está investindo uma grana alta. E quando essa grana alta acaba sendo colocada a ferro e fogo com um celular que não possui uma engenharia muito bem desenvolvida e acaba influenciando negativamente na sua experiência de uso, você se vê falindo, porque você vai ter um celular inútil nas suas mãos, vai ter gasto mó grana e não vai conseguir usar. É o que vai acontecer com esse cara do Pixel Fold. Ele vai ter que acionar a garantia se tiver nos Estados Unidos, porque eu não sei como que funciona o processo de garantia dos smartphones por lá. Mas se não tiver, ele ainda vai ter a dor de cabeça de ter que pagar por fora para ter o aparelho inteiro de novo. E a gente sabe que um celular dobrável, quando você tem que trocar a tela, é melhor jogar fora e comprar outro, ou comprar algum que seja candy bar, que é aquele padrãozinho, né? Nesse formatinho aqui, no caso. Eu acho tão bonitinho essa capa. Super gamer. Enfim, voltando ao foco. E cara, o que aconteceu aqui é o que eu tô muito curiosa para saber. A gente sabe que a engenharia de um celular dobrável é muito mais minuciosa do que qualquer outro aparelho. A gente sabe que tem uma dobradiça aqui que permite que ele seja flexível junto com o painel que tem essa flexibilidade.
Mas eu queria muito saber o que foi que aconteceu. Eu queria que ele desmontasse o celular para mostrar o que rolou. Porque aqui, ó, em 30 de junho, ele postou assim. Aqui, ó, a contagem regressiva começou, menos de 2 semanas para descobrir se vale a pena manter. No caso, ele tá falando do Fold, do Pixel Fold, né? Se vale a pena manter o Pixel Fold. E, inclusive, ele tem uma fotinho aqui do Galaxy Fold atrás. Possivelmente era de 4ª geração, porque o 5 ainda não havia sido anunciado. Mas ele tava aqui, aparentemente, empolgado para saber se ia dar bom ou não, né? E deu ruim. Coitado, cara. E assim, o que me preocupa nisso tudo é saber que se um usuário normal pega um celular desse e passa por um problema desse, às vezes é um sonho que vai jogado no lixo, porque tem gente que realmente tem como ambição e sonho comprar um celular dobrável, e quando esse tipo de coisa acontece, é triste. Mas, assim, na minha opinião, é o seguinte, eu já sabia que isso ia acontecer com o Pixel Fold, não por falta de fé nos dobráveis, mas porque eu conheço o Google. Tem muito tempo que o Google não consegue emplacar um celular de qualidade no mercado. A gente tem a linha Pixel, a gente tem algumas inovações interessantes, a gente tem o Google Tensor sendo implementado como um chipset próprio do Google para se destacar dentro do mercado mobile e fazer com que a gente tenha uma vertente a mais em relação à MediaTek, Exynos e também Snapdragon. Sim, mas o Google tá numa crescente de fracassos. Acho que é até pesado falar isso, mas é uma crescente de fracassos. O que está acontecendo com o Pixel Fold agora, se a gente for ver e o Google não conseguir corrigir, pode impactar negativamente a longo prazo na empresa como um todo, porque o investimento feito pelas fabricantes para conseguirem disponibilizar um celular diferenciado no mercado e se destacarem é altíssimo. E o Google investiu em marketing, em construção do aparelho e também num negocinho chato que tomou 200% da apresentação do Google I.O. chamado AI, que é inteligência artificial, traduzindo no literal. Porque eles falaram tanto AI, e acabou que ficou isso na cabeça das pessoas. Só que o que adianta ter um investimento altíssimo em inteligência artificial se o seu smartphone não consegue ser tão smart assim? Se o seu celular dobrável assim, mostra um dobrável qualquer, no caso um celular candy bar no seu estilo dobrável, porque todo celular é dobrável, alguns apenas uma vez. Esse, no caso, algumas vezes, né? E também, se a gente for ver, existem alguns testes de dobradura que as empresas fazem para garantir que a usabilidade vai ter aí, em média, de 2 a 3 anos sem qualquer tipo de dano ao display. E isso daí, esse teste de dobradura básico de experiência de uso diária, eu tenho certeza que ele não passou de 100 dobraduras nesse dia, ou desde que ele pegou o celular. E olha o que aconteceu. Olha como que tá o celular, cara. É bizarro. Existem alguns testes que são feitos com o Galaxy Z Flip e agora também com o Razer 40 Ultra, que mostram que o celular da Motorola, que promete 400 mil dobraduras, não tá tão forte assim, e que o Flip mantém aí suas 200 mil dobraduras prometidas e tá conseguindo chegar nesse patamar de maneira saudável para o usuário. Então eu tenho muita curiosidade em saber o que aconteceu com esse projeto do Google, cara. Porque o Pixel Fold não era algo que eu tava esperando muita coisa, mas eu também não esperava esse tipo de situação em menos de 3 meses desde que ele foi anunciado, né? A gente não espera, porque ali além... Nossa, tá soltando a película também. Olha isso, cara. A película também tá soltando. Deixa eu dar uma pausa aqui. A película dele tá soltando também. A película aqui no meio tá soltando. E essa película do Pixel Fold é muito complicada, porque olha só, pela iluminação vocês conseguem ver, ela não pega o celular como um todo. Ela só pega a parte onde é a tela, de fato. A parte das bordas, se bater no chão, quebrou, já era. E não tem uma proteção, porque aqui, ó, no Flip, por exemplo, a gente tem, aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas a gente tem aqui
Acende, querido. A película pega toda essa areazinha aqui no cantinho. Tem uma frestinha? Tem, só que assim, ainda pega toda a área. Mesmo onde só tem borda, ele pega, sem nenhuma dificuldade. Mas no caso do Pixel Fold, isso não tá acontecendo. A película dele, ela só pega na parte da tela que exibe a iluminação, né? No caso, a parte que é iluminada do display. A parte que fica apagada, que é a parte das bordas, não tá pegando. E isso... é muito difícil. É difícil defender o Google quando a gente vê uma coisa dessas acontecendo. É difícil a gente defender qualquer empresa, mas o Google, ultimamente, tá ainda mais difícil de defender. Eu fico com raiva quando vejo essas coisas, porque além de o Google mostrar que tá falhando no processo de desenvolvimento do seu aparelho, ainda faz com que a confiabilidade de outras marcas, como a Xiaomi, Samsung, Motorola agora também, tem a Huawei, tem também a OnePlus que está para lançar um celular dobrável, fique balançada. O público quer investir nesse tipo de aparelho, só que quando uma coisinha dessas acontece, um caso isolado desses, com uma marca isolada dessas, acontece, todas as outras pagam. Não é que o Samsung seja perfeito, a Samsung já falhou bastante na linha Fold deles, na linha Flip também. A gente viu na primeira geração como que estava o aparelho e como que tá hoje. Conseguiu se consolidar. Mas, assim, era 2019 quando a Samsung começou a arriscar, não 2023. Deu tempo do Google estudar bastante as falhas de mercado das empresas para desenvolver um produto mais consolidado. A Motorola conseguiu, apesar de já ter 3 gerações de dobráveis no mercado, mas, de qualquer maneira, ainda é preocupante a gente ver uma empresa do porte do Google, porque eu vou sempre martelar nisso, uma empresa do porte do Google que não consegue entregar ao mercado mobile um celular dobrável decente. O Google já foi uma das empresas dos celulares mais desejados do mercado. Para quem não se lembra, em 2017, 2016, existiam os aparelhos do Google de uma linha chamada Nexus, que basicamente dominava o mercado mobile quando se tratava de celulares Android. Quem tinha a oportunidade de comprar esse dispositivo não se arrependia. Pelo contrário, ainda fazia com que os seus amigos que tinham iPhone se convertessem para o lado Nexus da força. Então, uma empresa que já fez um Nexus fazer uma coisa sem nexo dessa é o fim da picada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco react, um pouco revoltado, porque eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo no mercado mobile, porque realmente me revolta ver uma empresa do porte do Google fazendo uma coisa dessas, entregando um produto inacabado desses pra gente. Eu falo a gente porque mesmo que eu não compre, eu sou cliente, uma possível cliente, né, uma perspectiva ampla de mundo. Também poderia ser cliente do Google. Então, ver isso acontecendo é, além de triste, muito decepcionante. E eu espero que o Google consiga corrigir, espero que isso não aconteça com todos os usuários, mas pelo andar da carruagem a gente sabe que vai acontecer em um curtíssimo espaço de tempo. Deixe as suas opiniões aí nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam a respeito do Pixel Fold. E calma, é só sobre o Pixel Fold. A gente está falando sobre ele neste vídeo, apesar de eu saber a preocupação de vocês em relação a outros celulares dobráveis. Mas deixa isso para outra oportunidade, ok? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E é claro, suas opiniões são muito importantes e a gente gosta de resenhar. Então, bora para os comentários para fazer isso, porque o vídeo acaba por aqui. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!